Então, teorema, né, de Darboux. O que diz esse teorema? Então, se f de R para R é derivável em um intervalo AB, né? E D é um número real entre f de A e f de B. Mas eu vou deixar aqui explícito o que significa estar entre f de A e f de B, né? Ou seja, se f de A é menor do que D, que é menor do que f de B, ou f de B é menor do que D, que é menor do que f de A. Então, é isso que significa estar entre f de A e f de B. Uma dessas duas coisas acontece. Então, se essas duas coisas acontecem, ou seja, se f é derivável no intervalo fechado AB e D é um valor entre f de A, na verdade é entre f' de A e f' de B, já que a propriedade do valor intermediário aqui se refere à derivada. Senão, eu estaria só repetindo o teorema do valor intermediário, sem colocar a derivada. Então, existe um Czinho entre A e B, tá bom? Tal que f' de C é igual a D. Então vamos à demonstração do teorema. Então, em essência, o que esse teorema está dizendo é: se f é uma função derivada no intervalo fechado AB, então neste intervalo a derivada dessa função possui a propriedade do valor intermediário. Mesmo que a derivada não seja contínua, ainda assim ela possui a propriedade do valor intermediário. Tá bem? Então vamos à demonstração. Primeiro eu vou dizer que passos é que eu vou seguir para construir essa demonstração. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é... Deixa eu colocar aqui passos, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é provar um caso particular, né? Então, caso particular. E daí a gente vai usar o caso particular para provar o caso geral. E que caso particular é esse? Quando D é igual a zero. Tá bem? Depois, a gente vai encontrar um jeito de usar o teorema do extremo interior. Mas para usar o teorema do extremo interior, eu preciso, né, mostrar que a minha função possui um ponto de máximo ou um ponto de mínimo no interior de um intervalo aberto, né? E então, 3, f deve atingir, né, máximo ou mínimo local, tá bom? É suficiente, local, no interior desse intervalinho AB aqui. Então eu tenho que juntar essas três informações, né? Na verdade, talvez eu tenha que trocar a ordem desses dois aqui. Então, 2 e 3, porque a gente usa 3 justamente depois de provar isso aqui, não é? Então, 1, 2, 3. E daí, o teorema do extremo interior diz que neste ponto, onde a função atinge o mínimo ou máximo ali no interior do intervalo AB, a derivada é zero. E é esse ponto que a gente está atrás, né? O ponto onde a derivada é zero. Porque se a gente supor que D é igual a zero, então a gente vai ter obtido um ponto em que a derivada é zero, e daí esse caso particular estará provado. Depois, o caso geral, né, em que D é diferente de zero. Bom, isso eu falo depois. Vamos provar primeiro o caso particular. Então, caso particular. Então, suponha que D é igual a zero. Então,
Agora, como o Dzinho está entre f' de A e f' de B, eu preciso assumir uma dessas duas aqui. Eu vou assumir esta. Se você assumir esta desigualdade, né, a demonstração segue de maneira análoga. Então f' de A é menor do que zero, que é menor do que f' de B. Tá bem? Agora vamos direto aqui para o passo 2. Eu tenho que mostrar que f atinge um máximo ou um mínimo local no interior do intervalo AB. Então, vamos lá. Vamos ver, né? Bom, para cumprir este item aqui, eu acredito que seja suficiente mostrar que, por exemplo, f não atinge o máximo nos extremos do intervalo. Por exemplo, se a função f não atinge o máximo nos extremos do intervalo, então esse máximo é atingido em algum ponto do interior do intervalo. Mesma coisa para o mínimo. Se a função não atinge um valor mínimo nos extremos, então ela deve assumir um valor mínimo em algum lugar dentro do intervalo, certo? Então, primeiro a gente precisa, né, concluir que, de fato, a nossa f atinge valores máximos e mínimos nesse intervalo. Então, como? Deixa eu ver a hipótese lá. Como f é derivável, tá bom. Como f é derivável em AB, né, f é contínua nesse intervalo. Bom, mas toda vez que eu tenho uma função contínua definida no conjunto compacto, a imagem desse conjunto compacto para essa função também é um conjunto compacto. Né? Daí você lembra lá do teorema do valor extremo. Pelo teorema do valor extremo, acho melhor citar ele aqui, pelo teorema do valor extremo, f, ou assim, existem x0 e x1 dentro desse intervalo AB, tais que aí f de x0 é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que f de x1. Então esse cara aqui seria o valor mínimo da função e esse aqui seria o valor máximo da função. Este seria um ponto de mínimo e esse seria um ponto de máximo. Aqui no caso é global, tá bom? Então, para todo x no intervalo AB. Então, eu acho que aqui eu preciso tirar essa palavrinha local, né? Porque no teorema do extremo interior não é local, é global mesmo. Então, como f é derivável em AB, f é contínua em AB, pelo teorema do valor extremo, tá bom. Agora, olha só. Eu tenho que mostrar que um desses dois caras aqui, ou esse, não é A ou B, né? Então, vamos olhar para o valor mínimo, tá bom? Então, vamos mostrar que f não atinge seu valor mínimo nos extremos desse intervalo AB. Então, para fazer isso, né, basta mostrar que existem xy no domínio da função, né, tais que f de x é estritamente menor do que f de b, f de a, e f de y é estritamente menor do que f de b. Na verdade, eu preciso ser um pouquinho mais restritivo aqui, né?
Aí está. Então, para mostrar que a função não atinge o seu valor mínimo nos extremos, então eu preciso mostrar que existem pontos dentro do intervalo AB, que está no domínio da função, em que ela atinge um valor menor do que o valor que ela atingiria no ponto A e um valor menor do que ela atingiria no ponto B também. Então vamos mostrar que este x e este y existem satisfazendo, né, estas duas desigualdades aqui. Então eu vou fazer assim. Deixa eu fazer um desenho antes, só para vocês verem o que está acontecendo. A, e aqui eu tenho B. Então seja xn uma sequência em AB, olha que eu estou tirando os extremos aqui, tal que limite de xn é A. Então xn é uma sequência qualquer que eu peguei aqui dentro, que está convergindo lá pro A, tá bom? Como a sequência está aqui dentro, nenhum termo dessa sequência é igual ao número A. Agora, note o seguinte. Note que f' de A, por definição, é limite de f de x menos f de A sobre x menos A quando x se aproxima de A. Certo? Agora, isso que eu tenho aqui é um limite. O limite desta expressão quando x se aproxima de A. Então, aqui eu posso usar o critério das sequências para limite. Porque aqui eu tenho uma sequência que converge para A. Então, este limite é exatamente igual ao limite desta sequência que eu vou escrever agora aqui. Então, eu vou pegar essa expressão, aplicar nessa sequência. Então, vai ficar f de xn menos f de A dividido por xn menos A, quando n tende para mais infinito. Tá bem? Critério das sequências para limite. Esses dois limites são iguais. Aqui eu tenho uma sequência, aqui eu tenho... Desse lado aqui eu tenho uma sequência, aqui eu tenho uma função. Agora, olha só, o que a gente sabe a respeito de f' de A? Por hipótese, f' de A é menor que zero, estritamente menor que zero. Porque a gente está fazendo D igual a zero, né? Então, deixa eu só relembrar vocês aqui. F' de A é estritamente menor do que zero. Todos os termos da sequência estão à direita de A. Isso significa que este cara que aparece aqui embaixo, né, esse carinha que aparece aqui embaixo, é sempre maior que zero, porque todos os xn estão à direita de A e, portanto, são estritamente maiores que A. Então, esse terminho aqui de baixo é sempre maior que zero. Se esse cara fosse também sempre maior que zero, então esta sequência seria uma sequência apenas de termos positivos, porque tanto o numerador quanto o denominador são positivos. Então, eu teria uma sequência de termos positivos que é convergente. Ela converge para este número aqui. Mas uma sequência de termos positivos que é convergente converge para um número que é maior ou igual que zero. O que é uma contradição, visto que esse número aqui, para onde essa sequência converge, é estritamente menor que zero. Isso significa que, a partir de um determinado momento, a partir de um certo n, todos os termos dessa sequência são menores que zero. Tá bom? Porque se acontecer o contrário, então vai convergir para um número que tem o sinal errado desse aqui. Então, a partir de um determinado momento, todos os termos aqui desse numerador, né, são estritamente menores que zero. Então, será que eu preciso escrever isso? Isso que eu acabei de explicar para vocês? Não, eu não vou escrever. O que significa... Pelo que eu acabei de falar para vocês, né, significa que para n suficientemente grande, f de xn menos f de A é estritamente menor que zero. Bom, mas isso significa que, né, isso implica que f de xn é menor do que f de A. E aí está.
Acabei de mostrar que existem pontos no domínio da função, né? Pontos dentro do intervalo AB, no interior do intervalo AB, para ser mais preciso, né? Sem os extremos, em que a função assume valores que são menores do que f de A. Então, isso aqui implica que f não atinge seu valor mínimo em x igual a A. Tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa para f de B. Então, notem, vamos ver. Seja yn, né, uma sequência em AB de novo. Notem que eu estou jogando os extremos fora aqui mais uma vez. Tal que limite de yn é igual a B. Então, agora eu estou tomando uma sequência y1, y2, né, y3, que converge ali para B. E daí, quem que é f' de B? Então, por hipótese, eu sei uma coisa já a respeito de f' de B. É estritamente maior que zero. Então, vamos colocar aqui. Isso aqui eu já sei que é estritamente maior que zero. Por definição, isso é limite de f de x menos f de B dividido por x menos b quando x se aproxima de b. De novo, pelo critério das sequências para limite, né, como eu tenho aqui uma sequência que converge para b, então esse limite é igualzinho a este limite aqui. Limite de f de yn menos f de b sobre yn menos b, quando n vai para mais infinito. Agora, todos os yn estão à esquerda de b. Então, b é maior que todos esses caras aqui. Então, yn menos b, esse terminho aqui de baixo, é sempre negativo. Então, se esse cara aqui de cima fosse sempre positivo, se esse cara de cima fosse sempre negativo também, então o quociente deles dois seria sempre positivo. Mas se eu tenho uma sequência de termos positivos que é convergente, então o limite também é maior ou igual que zero. Isso significa que, a partir de uma determinada posição, os termos da sequência devem ser maiores que zero, né? Porque senão iria convergir para um número que tem sinal diferente desse daqui. Então, logo, deixa eu escrever a mesma coisa que eu escrevi antes, o que significa que para n suficientemente grande, f de yn menos f de b é maior que zero. Bom, mas isso aí é o mesmo que dizer que f, né, de yn é maior que f de b. Não, mas não era isso que a gente queria. Ah, eu escrevi a desigualdade errada aqui, né? Isso aqui é maior que zero. Tá. Maior que zero, tá certo. Então, vamos lá, mais uma vez. Esse termo de baixo é sempre negativo, certo? Porque os yn estão à esquerda do b. Então, maior que zero, não é assim que se escreve maior que zero, né? Maior que zero se escreve assim, maior que zero. O termo de cima, né, se fosse sempre positivo, então o quociente seria sempre negativo. Como é uma sequência convergente e todos os termos são negativos, então obrigatoriamente vai convergir para um número que é menor ou igual que zero, que tem sinal distinto desse aqui. Então isso significa que para n suficientemente grande, os caras aqui do numerador são menores que zero. Então, menores que zero aqui e aqui também. Menor que zero, menor que f de b. E era isso que a gente queria. Eu queria um elemento do intervalo AB, pelo menos um, né? Eu encontrei infinitos aqui, um elemento do intervalo AB em que a função assumisse um valor menor do que o valor que ela assume no B.
Então, isso significa que f não atinge seu valor mínimo em f de b. Né? Havia cometido um pequeno deslize aqui, mas agora deu certo. Tinha escrito o número errado aqui, então assim é maior que zero. Assim é menor que zero. Tá. Então f não atinge seu valor mínimo em b. Bom, se ela não atinge o valor mínimo dela em a e também não atinge o valor mínimo dela em b, isso significa, logo, f deve assumir seu valor mínimo em algum ponto. A gente sabe que ela assume o valor mínimo por causa do teorema do valor extremo, tá bom? Aqui, a gente usou o teorema do valor extremo aqui, teorema do valor extremo. O que eu acabei de mostrar foi que esse valor mínimo que a função assume não é nos extremos do intervalo AB, tá bom? Então, ela deve assumir o valor mínimo em algum ponto x0 do intervalo aberto AB. X0 não é nenhum dos extremos. Agora sim, pelo teorema do extremo interior, né, existe um Czinho não, pelo teorema do extremo interior, a derivada da função nesse valor máximo, nesse valor mínimo, né, tem que ser zero. O teorema do extremo interior diz o seguinte: se a função é contínua num intervalo fechado, derivável no intervalo aberto, e assume um valor máximo ou mínimo, né, em algum ponto do interior do intervalo, né, excluindo os extremos, então naquele ponto a derivada da função é zero. Então, como a gente acabou de mostrar que a função f, né, assume um valor mínimo neste intervalo aqui, né, que é o interior do intervalo excluindo os extremos, então neste ponto a derivada da função tem que ser zero. Então, para combinar com o enunciado do teorema, não é? Eu vou fazer o seguinte: resta tomar C igual a x0 e daí f' de C vai ser igual a D, que aqui a gente está considerando que é zero, tá bom? Agora o caso geral, né, em que o caso geral é D diferente de zero. Deixa eu colocar lá caso particular é D igual a zero. O caso geral vai seguir do caso particular, né, obviamente, fazendo um pequeno ajuste na sua função. Então, neste caso, a gente tem que f' de A é menor do que D, que é menor do que f' de B, tá bem? Daí eu vou definir uma função pela seguinte expressão: defina g, né, também uma função real, pela seguinte expressão: g de x é igual a, vamos ver, acho que f de x menos dx. Deixa eu ver só d. Tem que ser dx. Note que essa g esse pedacinho aqui é contínuo e derivável em qualquer lugar. Mas essa daqui, né, é derivável apenas, a gente por hipótese está assumindo que é derivável apenas no intervalo fechado AB. Então essa g é derivável também no mesmo intervalo. Então note que g é derivável em AB, que é o mesmo intervalo onde f é derivável, e g' de x vai ser f' de x menos d. Agora eu vou usar essa desigualdade aqui para fazer uma pequena modificação nela, tá bom? De 1, temos o seguinte:
Porque eu posso subtrair d em cada uma das parcelas aqui, não é? E daí a gente obtém o seguinte: f' de a menos d menor que zero, menor do que f' de b menos d. Isso aqui, o que que é? É g' de a. Porque olha só, quando eu faço x igual a aqui, eu obtenho f' de a menos d. Exatamente o que está aqui. E o que tem desse lado é g' de b. Então, essa desigualdade se transforma em g' de a menor que zero, menor do que g' de b. E eu tenho, de novo, uma função derivável no intervalo AB, né, tal que isso aqui acontece. Então, pelo caso particular, existe um C no intervalo AB, né, tal que g' de C é igual a zero. Bom, mas o que significa isso aqui? Zero igual a g' de C. Né? Quem que é g' de C? Basta pegar a expressão de g' e fazer x igual a C, e você vai obter f' de C menos D. Resolvendo esta equação, você obtém que f' de C é igual a D, e a demonstração está terminada.